Olá, sociedade sul-mato-grossense. Estamos de volta para mais uma edição do programa Conexão Pública MS. Nosso entrevistado de hoje é Jean Carlos Miranda, presidente do Simpol e também coordenador do Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul. Jean, seja bem-vindo. Servidores do país inteiro unidos contra a PEC 186, uma PEC devastadora que afeta o serviço público, que afeta a vida da sociedade e que muito pouca gente sabe da realidade, da intenção dessa PEC. Você é um dos coordenadores aqui em Mato Grosso do Sul, através do Fórum. Pergunto a você, quais são os passos que o Fórum está tendo em relação a essa PEC? Olá, Cláudio, amigos do Conexão Pública. É um tema extremamente sombrio que o governo federal encaminhou para o Congresso Nacional. Essa PEC 186, que tem o apelido de PEC emergencial, ela coloca mais uma vez o servidor público como vilão de todos os males do Brasil. Esqueceram da corrupção, esqueceram daqueles que ganham mais. Cadê aquele povo, Cláudio, que ganha mais do teto do STF? Ninguém fala nada. O problema é o servidor que ganha um salário mínimo, ganha 2, 3, os policiais, professores, profissionais da saúde. Esse é o problema, porque a PEC 186, o que ela faz? Ela repete a Lei 173 de 2020. Essa lei ela veio em razão da pandemia, então proibiu os estados de darem aumentos, ele impediu os estados de darem promoções, progressões, e a PEC emergencial, supostamente para que dê condições ao governo federal de pagar o auxílio emergencial, ela vem com todas essas contrapartidas mais uma vez, só que por 2 anos. Ela muda a lei de responsabilidade fiscal, colocando o inativo também dentro da LRF, que aí vai aumentar ainda mais o percentual que o Estado fica dentro dessa legislação, e coloca os servidores públicos como vilões. Por quê? Porque agora a gente não pode ser progredido, não pode haver a promoção dos servidores, não ocorre a inflação e qualquer tipo de reestruturação de carreira está proibido. Contratação de servidores também não há. Então nós temos essa medida dessa proposta de emenda constitucional como extremamente danosa aos servidores públicos, e os policiais civis, através da Cobrapol, através das federações e o Simpol aqui, alinhado com o Fórum dos Servidores, vem trabalhando medidas para que não seja aprovada. O governo encaminhou para que ela fosse aprovada já ontem, a toque de caixa. Então a gente conseguiu postergar através das articulações com os nossos senadores. O pessoal do Congresso Nacional, a gente tem um lado que defende o servidor público para mostrar que o problema não somos nós, o problema é a corrupção, o problema são os altos salários, e o serviço público no Brasil é ruim porque nós não temos estrutura. Imagina aprovando essa lei, onde os servidores estarão desmotivados trabalhando. A situação só tende a piorar. Então é o momento, Cláudio, de nós articularmos, cobrarmos dos nossos senadores, dos nossos deputados federais e sairmos às ruas, como já fizemos aqui em Campo Grande, através do Fórum dos Servidores. Então quer dizer que essa PEC, ela não atinge o judiciário, não atinge o parlamento, ou seja, atinge o professor, o policial, o enfermeiro, aqueles que atendem a população diretamente. Ela não atinge o desembargador, ela não atinge o juiz, não atinge o promotor, o procurador, e ela não atinge os altos salários que nós temos. Porque o Congresso Nacional, um exemplo, Cláudio, a gente pode dar um exemplo simples e bem objetivo. Porque teve o Fundo Constitucional para as eleições, podia direcionar isso para pagar o auxílio emergencial, porque não se reduz a receita da Câmara Federal, do Senado Federal, da nossa Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores. Ninguém faz sacrifício, o sacrifício só é nosso, dos policiais, profissionais da saúde que estão aí combatendo o coronavírus. Eles mesmos estão sofrendo com a situação. Todo dia a gente vê notícia de profissional da saúde que falece em razão do coronavírus, e a gente não vê uma contrapartida nesse sentido. Você tocou num ponto muito importante em relação à questão dos profissionais da área da saúde, porque o governo do estado gasta muito com comunicação, dizendo do valor do profissional da saúde, só que ele não coloca na propaganda quanto é que ganha um enfermeiro, quanto é que ganha um administrativo que trabalha lá no hospital, se arriscando, quanto é que ganha um policial civil, que o Simpol soltou recentemente, que teve pouca adesão no concurso da Polícia Civil porque o salário está desmotivando, certo? Então, a gente fica olhando a sua explicação e fica preocupado. A nossa bancada, como é que está a nossa bancada aqui? Temos que pressionar.
E os pilares do Estado, por que nós temos um Estado democrático de direito? Porque nós vivemos numa sociedade, porque você precisa de educação, de saúde e segurança. O restante, você vai para iniciativa privada, pode fazer parceria, mas a educação, saúde e segurança é dever do Estado. Vamos cobrar porque eles tiveram o nosso voto e eles têm que votar ao lado do servidor, ao lado do cidadão sul-mato-grossense, porque nós prestamos um serviço à nossa sociedade, a sociedade quer um serviço de qualidade e eficiente. Agora, vilipendiar o serviço público, retirando a possibilidade de progressão, promoção, congelamento salarial, acaba desmanchando toda a motivação que nós temos. E o governo investe em comunicação, dizendo que está tudo bem, os hospitais estão equipados, delegacias equipadas, as escolas têm todas as condições de trabalhar e não há nenhum investimento nas pessoas. O que nós vimos, como eu acompanhei esses dias, é a entrega de viaturas, mas se olha para os policiais, todos eles desmotivados, porque não há uma reestruturação da carreira, não há uma motivação para continuar trabalhando. Embora o nosso trabalho seja vocacionado, a gente continua defendendo e protegendo a sociedade, o governo tem que dar contrapartida, algo que não é feito. O servidor público aqui do Estado já está desmotivado há muito tempo. E agora com essa PEC 186, se ela for aprovada, porque, um exemplo, eu não vejo o governo federal, Giancarlo, mexer com a justiça, no modo geral, ou seja, fazer ali para diminuir custo. A gente sabe que desembargador, ministro do STF, ministro do STJ, tira 60 dias de férias. Claro. Qual policial, qual enfermeiro, qual professor que tira 60 dias de férias? E a PEC mexe com esse pessoal? Nessas áreas que estão diretamente no enfrentamento ao Covid, não há nem férias, né? As férias estão suspensas desde o ano passado. Então não há interferência nesses altos salários em quem comanda os poderes no Brasil, no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público, há toda uma caixa de Pandora. Então quem é afetado somos nós, que estamos aí no dia a dia no enfrentamento a qualquer situação, na saúde, na educação, na segurança. Volto a dizer, esses servidores têm que ser defendidos pela sociedade, mas aqueles marajás, altos salários, um exemplo, Cláudio, porque há o teto da STF, tinha que ser respeitado. Porque o governo, já que ele tem que cortar, nós temos que dar o auxílio emergencial, é importante nesse momento de crise, porque não se estabelece. Se há o penduricalho tem que chegar ao teto do STF. Vamos parar com esse salário de 100 mil, 200 mil, 50 mil. Tem que ser o teto do STF, ele tem que ser respeitado, porque vai mais uma vez retirar daqueles que ganham menos, como o governo do Estado fez agora com o desconto previdenciário. Aposentados aí tiveram R$700, tiveram até R$1.300 descontados, e os aposentados nossos, que ganham aí no máximo 6, 7 mil reais, dedicaram uma vida inteira trabalhando para o Estado, trabalhando para a nossa população, e essa é a recompensa. E o comerciante, principalmente aquele comerciante, tem que saber que o comércio aqui de Mato Grosso do Sul é aquecido pelo salário do servidor, porque o servidor recebe num dia e no mesmo dia está gastando no mercado, na farmácia, está gastando ali na região, claro, onde ele mora. Eles que fomentam o comércio. Isso vai cair, com certeza. Claro. Aquele que ganha 100 mil, Cláudio, você acha que ele gasta no nosso comércio aqui? Ele vai para São Paulo, vai para Nova York, vai para a Europa. Então, são pessoas que não fomentam o nosso comércio. Quem fomenta o comércio é o aposentado. É aquele que ganha menos, que está na rua ali caminhando, indo na padaria, no mercado. Então, a gente tem que fomentar o comércio, valorizando aqueles que estão aposentados e principalmente aqueles que trabalharam pelo Estado. A folha de pagamento hoje do Estado passa de 420 milhões. E vários municípios aqui de Mato Grosso do Sul precisam dessa renda, dessa receita do servidor público. Como é que vai ficar essas cidades que dependem do servidor público diretamente consumindo? Vai ter aí um percentual, vai cair um percentual. A queda de arrecadação já veio, já com a Lei 173 que congelou os salários. E agora vai perdurar ainda mais. Né? Veio o desconto previdenciário para os aposentados, para os servidores da ativa. Então a situação só tende a piorar, porque esses pequenos municípios, como você bem disse, ele tem o giro da economia com esses aposentados, com os pequenos servidores que ganham os baixos salários. Agora, mais uma vez, fazendo esse congelamento, vindo essa medida aí draconiana, como a gente está falando, é uma situação que vai ajudar quem? Eu não vejo auxílio ao comerciante, eu não vejo auxílio ao empresariado nesse sentido, mas sim prejuízo e ainda ele acaba encastelando aqueles melhores salários. Essa é uma política que a gente tem que tocar no X da questão, Cláudio, é uma política do ministro da Economia, Paulo Guedes, né, que só quer privilegiar os rentistas, o mercado de especulação, mas os trabalhadores não.
é uma política desse governo que muita gente ainda está acreditando, mas até agora só trouxe prejuízo aos servidores, e os servidores da segurança pública foram aqueles principais defensores do governo Bolsonaro, até agora só tiveram prejuízo. Na Previdência houve desconto, não há mais a garantia da paridade e integralidade, não há uma política de incentivo à segurança pública, de melhoria das condições de trabalho, e vem mais essa medida para congelar de vez os nossos salários. Então nós temos que cair na realidade e ir para a rua, protestar, mostrar que nós não vamos aceitar quietos o que está ocorrendo. Qual a engenharia que o Fórum vai ter para tentar, também como os outros estados estão fazendo, impedir que essa PEC seja aprovada? Olha, já houve uma mobilização que o governo federal queria que já fosse aprovada essa semana, né? Ontem mesmo já era ter a primeira votação no Senado. Ontem foi dia 24. Né? Isso, e agora, semana que vem, vai ter uma possibilidade de ter discussão, mas se houver aquele tratoraço do governo federal, semana que vem já é aprovado no Senado. Então, nós estamos aí, hoje eu mesmo tentei conversar com as senadoras aí, a Simone e a Soraya, com o senador Nelsinho Trade, para a gente consiga uma agenda e através dessa agenda mostre os interesses dos servidores públicos e da nossa sociedade. E foi retirado do texto a questão aí da redução da carga horária e também redução de 25% do salário dos servidores, num primeiro momento. Claro. Mas pode retornar esse texto novamente? Ele pode retornar dentro da reforma administrativa. O que ocorreu? A gente fala do bode na sala, colocaram, vamos reduzir 25% da carga horária e do salário. Aí tiraram isso. Mas isso era só para fazer uma especulação, porque o congelamento salarial, da forma que ocorreu ano passado e esse ano, impedir progressão, promoção, contratação, você acaba fazendo a redução dos 25% de uma forma omissa, de uma forma sórdida. É isso que está ocorrendo. Então nós temos que o servidor público tem que acordar, tem que sair na rua, na rede social, se mobilizar. Não podemos aceitar dessa forma essa PEC 86, porque essa PEC emergencial é a PEC da maldade. Existe uma possibilidade de uma greve geral no país? Está sendo conversado, está sendo articulado, tendo em vista que nem os governos estaduais, nem o governo federal estão abertos ao diálogo? Existe essa possibilidade desde que a gente tenha adesão. Nós temos que sair da letargia, o servidor público, o policial civil, o policial militar, o servidor da saúde, o professor, tem que mostrar indignação, na rede social principalmente. O presidente faz uma live, vamos se manifestar, o ministro Paulo Guedes publica alguma coisa, se manifesta, não concorde, vamos para o Twitter, Facebook, Instagram, tem que estar na rede social. Se a gente vê que há uma grande indignação, vamos parar esse Brasil e mostrar que quem move ele é o povo. Quem faz do Brasil um país grande é o servidor público. Nós, Cláudio, não somos os vilões. Nós fazemos desse país um país grande. Por que o servidor público é o vilão? É uma visão totalmente inadequada que vem volto a dizer, do ministro Paulo Guedes, vem do Congresso Nacional. Por isso nós temos que ter representantes que defendam o serviço público, defendam os servidores, defendam a nossa sociedade. Giancarlo, muito obrigado pela sua presença, seus esclarecimentos. É importante as lideranças, nós tivemos aqui recebendo o Leonardo Lacerda, virem aqui e esclarecer os fatos, porque ainda é obscuro para todos os servidores, porque engloba não só o servidor da ativa, como o aposentado, o pensionista. E essa massa, ela precisa de uma informação diferente da mídia comercial. Então, a gente agradece a sua presença, nós vamos convidá-lo novamente para esclarecer esses pontos e ficar aberto aqui para você mandar uma mensagem para os servidores e servidoras que acompanham o nosso programa. Eu agradeço, Cláudio, ao público aí do Conexão Pública, ao Fórum dos Servidores, mas é importante a gente ter esse esclarecimento, porque o auxílio emergencial não devia nem ter sido interrompido, mas agora tirar do servidor público, proibir que o servidor público almeje uma ascensão na carreira, melhore as suas condições de trabalho, isso é covardia. A gente tem que tirar dos mais abastados o imposto para grandes fortunas, modificar os altos salários para fazer a continuidade do auxílio emergencial. Então eles estão dizendo, entre aspas, que tem que mobilizar a situação do servidor público, ele é o culpado, para poder dar o auxílio emergencial, e não é isso. Então a gente tem que buscar esse esclarecimento, esse canal aqui é uma oportunidade de nós esclarecermos, procurem os seus sindicatos, as suas entidades, vamos para cima, porque somente através da mobilização a gente vai reduzir os danos dessa PEC, porque há um grande tratoraço para que ela seja aprovada, mas não vamos desistir, contamos com todos na luta. Forte abraço.
Com a mensagem de esperança e com o alerta dada aqui pelo presidente do Simpol, Jean Carlos Miranda, nós encerramos mais uma edição do programa Conexão Pública MS. Muito obrigado e ajudem a divulgar o nosso programa para que os servidores e as servidoras sejam esclarecidos dos fatos que envolvem a categoria. Um abraço e até a próxima edição.